bom dia. Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O CUT-RN realiza plenária estadual e homenageia dirigente do SINTRN falecido. A CUT-RN, central sindical a qual o SINTRN é filiado, realizou na semana passada a sua 14ª plenária estadual. O objetivo foi refletir sobre o momento eleitoral e definir o papel do movimento sindical cutista neste contexto. O evento foi iniciado com uma homenagem ao ex-dirigente do SINTRN, o professor Canindé Silva, falecido em junho de 2012. A executiva nacional da CUT enviou 5 representantes para o encontro estadual. O Extra Classe TV aproveitou a oportunidade para ouvir as lideranças acerca dos temas mais relevantes da luta dos trabalhadores. O plebiscito da reforma política, terceirização e igualdade de direitos da mulher trabalhadora. Nós estamos querendo discutir a questão da reforma política, do plebiscito popular que o movimento social no Brasil está defendendo. Esse Estado que já deu exemplo, que foi o primeiro voto feminino no Brasil, em Mossoró, nós precisamos agora fazer também um novo voto, uma inovação, que é uma constituinte exclusiva para discutir a reforma política. E você vai perguntar, o que tem a ver eu com a reforma política? É que nós precisamos, na política que define o valor do salário mínimo, é na política que define o valor da aposentadoria, é no Congresso Nacional que define a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a negociação coletiva do sindicato, a Convenção 151 da OIT, que até hoje no Brasil não foi regulamentado e não assegura as negociações no serviço público, que vocês sabem o tanto que é difícil, muitas vezes greves acontecem para que o prefeito ou o governo negocie. Então nós, a CUT, o MST, a UNE, vários movimentos sociais nesse Brasil, está defendendo que nós tenhamos aqui uma constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Por que é preciso fazer a reforma política? É preciso que o poder econômico não define mais os eleitos. Você vê o poderio que as empreiteiras, os setores econômicos fazem na hora da eleição. E, portanto, elege aqueles deputados e deputadas, senadores e senadores, que votam de acordo com os interesses deles. Então, nós queremos que o povo, que os deputados votem no interesse do povo. E, portanto, nós temos que ter uma forma diferente de eleger o Congresso Nacional. Hoje, a representação política no Congresso Nacional, no Senado, mesmo nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nós temos uma maioria de representantes que não representam a maioria da população brasileira. Não representam a classe trabalhadora, não representam as mulheres, não representam os negros, representam sim aqueles que há séculos dominam esse país, né? As oligarquias rurais, representam o grande empresariado, a grande burguesia. Para que a gente tenha condições de concorrer, para debater a verdadeiros rumos da política que a gente quer para o nosso país, nós precisamos de uma reforma política. Reforma política para quê? Primeiro, para a gente acabar com o financiamento privado de campanha, né? Porque esse é o grande mal, é o grande fruto de toda a corrupção e é de onde vem o poder político da classe dominante, né? Ou seja, eles financiam, gastam milhões para eleger uma maioria no Congresso Nacional, para fazer o quê? Para manter o país sob a dominação deles e não sob a maioria do povo. É para isso que a gente quer uma constituinte que faça uma grande reforma, que realmente democratize a vida política do país e que a gente possa ter uma representação de jovens, de trabalhadores, de trabalhadoras, das minorias, uma representação que realmente tenha a ver com os anseios da classe trabalhadora no país e que a gente possa fazer as grandes reformas que o país necessita. Então esse ano é o ano que vai acontecer o plebiscito. A CUT e muitas entidades dos movimentos populares, partidos progressistas, estão empenhados em que a gente, no processo do plebiscito que vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de setembro, a gente consiga coletar mais de 10 milhões de assinaturas para que a gente possa ir para um outro patamar dessa luta, que é fazer um plebiscito oficial, né? Um plebiscito oficial
que possa realmente mudar a estrutura política do país, para que a gente então possa ter uma correlação de forças no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, nos governos, que realmente favoreça para aquelas reformas que o povo brasileiro tanto anseia pelas mudanças que nós queremos no nosso país. A reforma política é a mãe de todas as reformas. Infelizmente, as mulheres ainda são o setor da sociedade que mais está em situação de precarização no mundo do trabalho. Elas estudam mais, se qualificam mais, mas infelizmente elas ainda ocupam os piores postos de trabalho. E a gente pode dizer que hoje nós somos 51% da população, nós somos a maioria da população brasileira hoje, é uma constituição de mulheres, e a situação com que a mulher se entrega no mundo do trabalho é muito relacionado ao problema que a gente passa desde a constituição da sociedade, que é o problema do capitalismo. O sistema capitalista, para que ele permaneça forte no mundo, para que ele continue hegemônico no mundo, ele precisa ter algumas diferenças. E a mais forte diferença que existe, em especial no mundo do trabalho, é a diferença entre homens e mulheres. As mulheres ganham menos, se qualificam mais, elas estão nos postos mais precarizados, elas estão nos postos insalubres e, infelizmente, mesmo com todos os avanços que nós tivemos nos últimos períodos, as mulheres ainda estão nesses postos precarizados. Então, tem um processo muito grande de conscientização da sociedade, em especial de conscientização das mulheres, que não deve ter diferença entre os sexos, não se pode ter diferenças no mundo do trabalho entre homens e mulheres, e aos poucos a gente vai avançando nessas conquistas. Então, para que a gente de fato tenha uma sociedade justa, igualitária, com a participação de homens e mulheres, é importantíssimo que cada homem, cada mulher de fato se junte a essa campanha de igualdade salarial, de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Então, todos juntos e todas juntas nessa luta. Hoje, não só as empresas privadas usam desse método, como também os governos, tanto federal quanto estadual e municipal. Isso é um mal que atinge todos os trabalhadores, porque nas empresas privadas eles usam desse método para poder fazer a rotatividade dos trabalhadores, e nessa rotatividade está diminuindo o salário, está diminuindo as conquistas que os trabalhadores conquistaram no longo desses anos. Eles usam todos esses métodos para poder ter mais lucro e ter mais dinheiro no bolso, enquanto isso empobrecendo os trabalhadores. E no setor público, a gente vê isso como uma forma dos governos estar evitando de fazer o concurso público. Por que isso? Porque o concurso público, a pessoa garante a sua estabilidade, tem mais tranquilidade para estar trabalhando, e é o que a população quer no nosso país. Infelizmente, vários governos nos estados e principalmente nos municípios estão usando esses métodos para usar também desses mesmos métodos, de rebaixar salário, de dar poucas garantias de trabalho, poucos direitos sociais. Então, a CUT, nós estamos numa luta insana contra esse projeto. Nós conseguimos barrar o 4330 no Congresso por esse ano, por causa das eleições. Mas eu tenho certeza, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que ficar atentos, porque ano que vem, pós as eleições e o novo Congresso, a nova que for empossada em janeiro, fevereiro, obviamente vai voltar essa discussão, porque os grandes empresários vão estar pressionando, os governos também vão estar pressionando para continuar usando esse método. E nós da CUT vamos continuar a nossa luta para não deixar que esse projeto seja aprovado. A professora Fátima Cardoso está licenciada da Coordenadoria Geral do SINTRN desde a última sexta-feira. Fátima é pré-candidata a deputada estadual. O licenciamento é uma exigência legal para os que querem disputar um cargo eletivo. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode assistir a reprise do programa e acompanhar diariamente as notícias da luta em defesa da educação. É só acessar o nosso site e curtir a página do Facebook. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem, sempre a partir das 9 da manhã. Até lá!